aqui a gente está analisando agora a 35ª questão. E aí a gente tem, ó, para a reação A produzindo 2B, partindo de A puro, o gráfico a seguir representa a variação das concentrações de A e B em função do tempo. Aí ele me dá o gráfico e a gente vai analisar depois. Continua o enunciado. Para essa reação, a constante estequiométrica de equilíbrio, Kc, tá? Nessas condições vale, e aí a gente vai calcular. E aí vamos voltar para cá antes de chamar o nosso apoio. Quando a gente analisa esse gráfico, concentração em mol por litro, concentração molar ou em quantidade de matéria, por tempo, abscissa, concentração, ordenada, tempo em minutos. E aí a gente vai analisar que o cara começa aqui, ó, o início da minha reação, eu tenho 7 mol do reagente. E por que eu sei que é reagente? Porque no início o produto não foi formado ainda. A concentração é 0. Então, na curva de cima eu tenho A e na curva de baixo eu tenho B. Bem, como é que eu vou ler no gráfico quando a minha reação atinge o equilíbrio? É quando as concentrações permanecem constantes em relação ao tempo. Então, olha aqui, ó, quando você começa a ter a linha reta. E aqui, a minha constante vai ser em 5 mol por litro, ou seja, no equilíbrio, A apresenta concentração igual a 5 mol por litro. B apresenta concentração igual a 3 mol por litro. Isso eu tiro do gráfico, que é quando você tem as concentrações constantes. Não varia mais. Velocidade direta é igual a velocidade inversa. Segunda coisa é que quando a gente analisa a reação dada, eu tenho coeficiente 2 para o produto e 1 para o reagente. Cuidado com isso. Então, você vai ter Kc igual a concentração de B ao quadrado sobre a concentração de A. Cuidado. E agora sim que a gente analisou tudo isso, que A está em cima, reagente, B está embaixo, produto, eu vou chamar nosso apoio. Só um minuto. Tá aí, ó, rapidinho. Aí eu botei A está na curva de cima, já vimos por quê, né? Tá? No início da reação eu tinha mais ou menos 7 mol por litro. E B está na de baixo, é o produto. Por quê? No início eu não tinha nada, era 0. E aí foi diminuindo a concentração do reagente, porque foi se transformando em produto, e o produto, a concentração vai aumentando até atingir o equilíbrio. Pegamos os valores das concentrações no equilíbrio quando as curvas ficam constantes. Está aqui, ó. O A, 5 mol por litro, tá vendo como eu falei, e o B, 3 mol por litro, como eu falei. E aí, aplicação direta. Produto elevado ao quadrado, porque eu tenho 2B, aí, ó, 3 ao quadrado, tá aqui, ó, produto é B, sobre 5 elevado a 1. 9 sobre 5, 1,8 é a nossa resposta, está aqui. Mais uma vez, é uma questão de aplicação direta de Kc, porque eu estou tendo, tá, as concentrações molares, tanto de reagente quanto de produto, no equilíbrio. Já falei, a coisa se torna mais exigente quando ele não me dá as concentrações no equilíbrio. E aí eu vou ter que calcular. Tranquilo? Então, assim como a questão anterior, claro, aqui é uma análise gráfica também, só que aqui, lá ele me deu a tabela, e aqui ele me dá a análise do gráfico, um pouco mais aprofundada. A questão exige muito mais, tá, da minha base, dos meus fundamentos. Eu tenho que ter uma leitura de gráfico. Na questão passada, a 34, não. Ele me deu a tabela e já me deu a concentração de reagente e produto. E equação equilibrada como essa. Aqui é um pouquinho mais exigente, porque eu tenho que analisar o gráfico. Eu tenho que saber que no gráfico, o equilíbrio químico ele é atingido quando a concentração, ó, fica constante, tanto de produto quanto de reagente. Lembra que as velocidades são iguais? Direta e inversa? Tranquilo? Então, mais uma vez, aplicação direta da concentração de produto e reagente, porque no equilíbrio eu tenho as concentrações, pela leitura do gráfico aqui e pela leitura da tabela na página passada.
Tranquilo? Então, legal, é fácil, é aplicação direta de KC, produto sobre reagente. A única coisa que não pode esquecer são os coeficientes, tá? Na equação, que vão se tornar expoentes da minha resolução de KC. Tranquilo? Até a próxima. Valeu!